Seja livre. Essa noite é noite de você ser livre. Abra sua Bíblia em Gálatas 5, 1. Mas liberdade é algo que muitos querem, mas poucos têm. A palavra diz em Gálatas o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A gente vai discorrer um pouquinho sobre esse texto. Essa mensagem vai ser filtrada nesse texto, vai ser tirada desse texto. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas agora eu quero que você deixe sua Bíblia aberta, seu celular aí aberto, se você não trouxe sua Bíblia. Eu vou falar outra coisa. Nós estávamos, essa semana, o Ling e eu, nós fomos ali na Fundação Casa, antiga FEBEM. Nós vamos começar um trabalho lá, de evangelismo lá dentro. A gente quer abrir uma célula lá dentro. A gente quer ganhar almas ali dentro. Porque ali é um lugar onde reina muito ódio, onde reina muito problema. Porque aqueles adolescentes que estão ali tiveram muitos problemas, por isso estão ali. E nós vamos abrir um trabalho lá, a nossa igreja. Já tem algumas igrejas que têm esse trabalho lá dentro. Já tem algumas igrejas que têm buscado evangelizar ali dentro. Mas nós queremos abrir um trabalho lá, não só simplesmente por abrir um trabalho. Não só simplesmente para falar que a gente tem algo ali na FEBEM. Mas a gente vai abrir um trabalho ali para ganhar aquelas almas para Jesus Cristo. Talvez não vai ser naquele momento. Talvez não vai ser quando a gente estiver ali. Mas a palavra vai ser plantada em nome de Jesus. Aqueles vão ganhar, nós vamos ganhar aqueles irmãos ali, aquelas pessoas ali para Jesus. E nós fomos lá para conversar com a diretora essa semana, perguntando para ela, né, como que eram os procedimentos, o que a gente tinha que fazer para poder entrar lá. E tem uma série de coisas que a gente precisa fazer, tem uma série de documentação que nós precisamos tirar. Eu falei para alguns aí que a gente ia ter esse trabalho, mas eu já vou dizer logo de cara: você não vai poder ir, tá? Porque só podem 3 pessoas. Essas pessoas serão eu, o pastor Daniel e o Linga. Porque nós estamos começando esse ministério. E por que você não vai poder ir? Não é que a gente está te excluindo, mas é que você precisa de um cadastro. Você precisa ter um cadastro. A gente tem que pegar nossa ficha criminal, sabe? Nossa ficha, como é que fala? Como é que é? Antecedentes criminais. Vai ter que mostrar tudo isso para ter um cadastro. Ou seja, a gente vai chegar lá, não vai precisar nem se identificar quem é. Só vai ter o seu crachá com sua foto. E eu vou chegar lá, a gente vai chegar e vai poder evangelizar. Mas a gente combinou, falou com a diretora que teremos alguns dias onde a gente vai levar o jiu-jitsu, onde a gente vai levar o futebol para eles lá, não no dia da evangelização, mas um dia fora, um domingo. E nós estávamos perguntando para ela o que precisava fazer. E ela deu essa lista de um monte de coisa que pode e que não pode. E uma das coisas que ficou marcado, sabe, eu fiquei muito pensativo a hora que ela falou assim para nós: vocês têm que tomar muito cuidado com as palavras, porque tudo que vocês falam, eles levam ao pé da letra. Então, se você chegar aqui e falar assim: Jesus Cristo vai te libertar, ele vai entender que Jesus Cristo vai lá, vai abrir o portão e vai falar: pode ir embora, filho, está livre. Essa é a mentalidade dele lá dentro. Se ela falou é porque ela conhece, ela sabe como é que é. Mas eu fiquei pensativo na hora que ela falou isso. Na hora que ela falou isso, eu falei: mas espera aí, aconteceu isso na Bíblia. A palavra diz que Pedro foi preso porque ele pregava o evangelho. E aí, quando ele estava preso, um anjo do Senhor veio e foi abrindo os portões para ele. E o portão se abria sozinho. Pastor Marcelo falou um dia aqui que é o primeiro portão elétrico da história. Foi esse. Porque o anjo do Senhor abriu esse portão. E a pergunta que eu faço para você e que eu fiz para mim nessa noite é: até que ponto eu levo a sério, eu levo ao pé da letra que Jesus Cristo pode me libertar, que Jesus Cristo pode te libertar? Até que ponto você acredita que Jesus Cristo pode te libertar de uma forma literal? Eu tenho certeza que eles não vão fazer, ele não vai fazer isso lá na FEBEM. Jesus não vai abrir os portões para os meninos que estão presos ali saírem. Porque eles estão ali porque eles cometeram crimes. Eles não estão ali de bobeira, eles estão ali porque eles têm que estar ali.
E ali dentro eles têm amor, eles têm carinho, eles têm aulas, eles têm tratamento muito bom. Eles trabalham, eles estudam. Só que eles estão presos. Eles estão num presídio, trancados a 4 paredes. Eles fazem tudo ali dentro. Eles não conseguem saber de nada que vem de fora, a não ser quando seus pais e suas mães vêm para visitá-los. E eu fiquei muito pensativo, porque eu falei, Senhor, até que ponto eu posso crer que o Senhor pode libertar? Até que ponto você, meu querido, essa noite, você crê que Jesus Cristo pode te libertar? Esses jovens e adolescentes estão presos lá, talvez porque roubaram, talvez porque mataram, talvez porque fizeram alguma coisa, um ato muito, muito ruim, sabe? Eles roubaram, eles quebraram vidraças, fizeram alguma coisa, que eles estão ali dentro, condenados a ficarem presos. Só que eles não estão ali dentro por opção, eles estão ali dentro por obrigação. E talvez alguma coisa pode estar te prendendo. Talvez você veja aqui essa noite, talvez na sua vida, algo pode estar te prendendo por obrigação. Uma dessas coisas pode ser o seu trabalho. Talvez você trabalhe num lugar, talvez você começou a trabalhar há pouco tempo. E aí você não está gostando do seu trabalho. Mas só que você precisa do seu trabalho. Você precisa estar ali. Às vezes você fez uma conta, você comprou um iPhone, você precisa pagar em 15 vezes. Você não pode sair do seu trabalho agora. Porque você tem uma obrigação a cumprir. Talvez pode ser a sua faculdade. Muitos aqui fazem faculdade. Mas talvez você faz a sua faculdade, mas você não gosta da sua faculdade. O seu pai paga a sua faculdade, mas muitas vezes você não leva a sério. Muitas vezes você está indo para a faculdade só para ficar. Muitas vezes você está indo para a faculdade simplesmente por ir, ou você vai e fala que vai e não vai. Vai dar um rolê, vai tomar uma cerveja ali no Patas. Você vai fazer alguma coisa. Talvez você pode estar preso aos seus pais. Talvez os seus pais te prendem. Ou você acha que os seus pais te prendem. Mas você está aqui essa noite e você fala, poxa, meu pai não deixou fazer nada, cara. Minha mãe não deixou fazer nada. Toda vez que eu chego 1h da manhã, porque eu saí da vigília, meu pai está bravo comigo. Talvez seu pai não é cristão, seu pai, às vezes, ele não vai entender essas coisas. Você tem que orar. Talvez você pode estar preso a uma resposta. Uma resposta de Deus, uma resposta de alguém, uma resposta de namoro. Você pode estar preso a isso. Você não pode agir, você não vai poder agir sem que você tenha essa resposta. Mas isso são coisas que nos prendem por obrigação. Nos prendem porque nós temos que fazer isso. O trabalho, a obediência aos pais, você tem que fazer isso, é uma obrigação sua. Respeitar os seus pais. Uma faculdade, você tem que fazer uma faculdade. Mas existe uma coisa que muitas pessoas estão presas nesse mundo, e talvez essa noite você ainda está preso. Chama-se pecado. E esse pecado, ele não simplesmente te aprisiona, mas ele te escraviza. A palavra do Senhor diz em João 8,34 o seguinte: Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Uma vez, eu não sei se foi o Howard, mas não sei quem que falou isso, mas falaram assim, cara, eu vou na igreja, eu chego lá na igreja, e o pastor só fala de pecado, só fala de pecado, só fala de pecado, não fala da santidade de Deus, só fala de pecado. Aí essa pessoa respondeu, não sei se foi você, Howard, que falou isso? O Haldman respondeu para essa pessoa, mas como é que você vai compreender a santidade desse Deus, sendo que você está cheio de pecado? É por isso que a gente tem que pregar sobre o pecado mesmo. Pregar mesmo sobre o pecado, porque a palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Você não vai conseguir ver Deus, você não vai conseguir ter experiência com o Senhor se você estiver em pecado. E põe uma coisa na sua cabeça, pecado não é só adultério. Pecado não é só cobiça. Pecado não é só pornografia. Pecado não é só relacionado à área sexual. Por ser um dos fatores onde o homem mais cai. Mas
pecado não é só isso, cara. Pecado está rodeado no seu dia a dia. Pecado é estragar seu corpo com a porcaria da bebida, com a porcaria da droga. Pecado é você mentir. Pecado é você falar mal de alguém. Pecado é você odiar. A única coisa que você tem que odiar é o pecado. Mas se você odiar uma pessoa, você está em pecado. Pecado é jurar e não cumprir. Pecado é falta de perdão, que muitas vezes se torna um trauma, porque você não perdoa aquela coisa que aconteceu lá no passado, aquela coisa que talvez outra pessoa até esqueceu, mas você não perdoou, você não liberou o perdão, você não pediu perdão, isso se torna um trauma na sua vida tão grande, cara. Você não consegue agir. E o pecado tem escravizado as pessoas de uma forma liberal, cara. O pecado, talvez você não consegue ver isso porque você está dentro da igreja todo dia quase. Mas para você que trabalha lá fora, o pecado é uma coisa, cara, que tem tomado o mundo de uma forma assim tão liberal. Está se tornando bonito pecar. Da mesma forma que está se tornando bonito ser crente, está virando uma moda, está se tornando bonito pecar, está virando moda. Ah, tem problema não, todo mundo faz, por que eu não vou fazer? E as pessoas têm tratado o pecado como bichinho de estimação, Rolly. Sabe o que é tratar como bichinho de estimação? Que nem se estivesse tratando do seu povo. Quem tem povo aí? Certeza, tem um monte de gente. Levanta a mão, vocês estão com vergonha. É como se estivesse tratando do seu povo. Você dá comidinha para ele. Kennedy odeia o povo, né? Mas você dá comidinha para ele. Você trata dele, faz ele ficar divertido, joga uma bolinha com ele, brinca lá com ele, faz um monte de coisa com o seu povo. Eu faço também, eu tenho pô. Eu vou te mostrar aqui, ó, meu pô. Eu vou mostrar meu pô para vocês. Vai, pô, abre. Ah, meu pô, ó. Estão vendo aí? Parece o Kennedy, ó. Ele é pretinho com cabelo durinho. Né, nego? Mas é verdade. As pessoas tratam o pecado, cara, como um bicho de estimação. Eu já ouvi falar que o pitbull, eu sei que o pitbull é um cachorro muito traiçoeiro. Muitas pessoas já morreram porque tinha um pitbull e o pitbull matou. O pecado não pode ser um pitbull na sua vida, onde você trata dele, você cuida dele, você leva ele para passear, você leva ele para fazer cocô, você limpa o cocôzinho dele, você faz tudo quanto é coisa. E aí quando ele está nervoso ou com fome, alguma coisa, ele vai lá e te mata. O pecado muitas vezes tem se tornado isso dentro das nossas vidas. Talvez a libertação desse pecado, talvez você não é livre porque você não quer. Muitas vezes o pecado se torna uma coisa tão legal dentro do nosso corpo, porque a gente não quer. A gente não quer ser liberto disso. Mas em nome de Jesus, hoje você vai ser livre desse pecado. Em nome de Jesus, o Senhor vai libertar aqueles que estão vivendo, aqueles que estão sendo constantemente tentados e caindo. Em nome de Jesus, o Senhor vai fazer isso. E você sabe do que você precisa ser liberto. Eu não preciso perguntar, ninguém que precisa saber. Você sabe e Deus sabe. Eu vou te mostrar 2 passos. 2 passos para que você seja livre do pecado. Em primeiro lugar, para você ser livre do pecado, você precisa conhecer a verdade. A palavra de Deus diz em João 8, 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O que é essa verdade? Essa verdade é a palavra de Deus. Essa verdade é o Evangelho. Essa verdade é um dia que um homem veio aqui na terra e ele morreu no seu lugar. Ele sentiu a dor que era para você ter sentido. Ele foi crucificado, sendo que era para ser eu e você crucificado. Nós dois éramos para ser crucificados. Mas esse homem veio e morreu na cruz por sua vida, para te libertar desse pecado. E muitas vezes nós estamos dando a cara, virando a cara para Ele, virando as costas para Ele. Quando você peca, você nega Jesus. Você não nega Jesus só quando você
fala que você não crê em Jesus. Você nega Jesus quando você peca. Porque a palavra dele diz que ele liberta. E se realmente ele liberta, você não pode pecar. Aí você fala, Lucas, mas é difícil não pecar. É difícil. Mas a palavra de Deus fala que não é impossível. É impossível ser igual a Jesus. Você não ter nenhum pecado. Isso não tem como, porque todos aqui já pecaram. Isso é impossível, mas você buscar uma vida de santidade, isso é possível. Em nome de Jesus, hoje você vai ser liberto. A palavra de Deus não fala o que pode e o que não pode. A palavra de Deus fala o que é bom e o que não é bom para o homem. Aí você faz se você quiser. Em segundo lugar, para que você seja totalmente livre do pecado, você precisa buscar mais o Espírito Santo. Segundo aos Coríntios diz o seguinte: ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Aqui Paulo está falando, ele está falando da liberdade dos dons. Onde há o Espírito Santo, você é livre para falar em línguas, você é livre para fluir nos dons, você é livre para ter palavra de conhecimento, você é livre para ter palavra de sabedoria, você é livre para ter revelações, você é livre para ministrar na vida de alguém. Onde há o Espírito Santo genuíno, de verdade, você é livre. Mas como a palavra liberdade tem um significado no grego, e o significado é o poder de se movimentar sem impedimentos. Isso significa a palavra liberdade. O poder de se movimentar sem impedimentos. Então a gente pode trazer para nossas vidas que o pecado, ele nos prende. O pecado, ele nos escraviza. E quando você tem pecado, você não tem liberdade. Mas onde há o Espírito Santo, ali há liberdade, querido. Entenda isso. Talvez pode ser difícil para você compreender. Talvez pode ser difícil para você querer viver isso. Mas se você quiser bênçãos para a sua vida, é só dessa forma. Não tem outra forma. Gálatas 5,16 diz o seguinte: por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quando você compreende a verdade, que é o Evangelho, se entrega para esse Deus, e quando você busca o Espírito Santo todos os dias, aqui está a prova de que você não consegue pecar. Não por suas forças, não por seus méritos, não por aquilo que você é, se você é o fortão, mas por aquilo que o Espírito Santo vai fazer na sua vida. Aí você vai poder cantar aquela música: livre para correr, livre para dançar, livre para viver por ti. Porque o pecado não está te atrasando. O pecado não está atrapalhando a sua vida, porque você é uma pessoa livre, onde você tem o Espírito Santo. E é por isso que você precisa se libertar do pecado essa noite. O Thales também tem uma outra música que fala assim: o pecado me atrasa e me tira do foco do rumo das coisas de Deus, e a vida não flui. A vida não flui, cara. Não tem como viver em pecado, a vida não flui. Você só vai ter queda, só vai ter declínio. Se você não foi liberto ainda hoje de alguma coisa que te atrapalha, de alguma coisa que você acompanha, de alguma coisa que dia após dia está lá na sua vida, que dia após dia está no seu computador, está na sua mente, está na sua casa, está no seu namoro. Se você não se libertou disso ainda, em nome de Jesus, essa noite você vai ser liberto. Porque o Espírito Santo é aquele que traz a libertação. O nome sobre todos os nomes, Jesus Cristo de Nazaré vai te libertar. E voltando um pouquinho lá onde eu estava falando sobre os meninos lá da FEBEM. Aqueles meninos estão longe da sociedade. Aqueles adolescentes, por volta de 14 a 21 anos, eles estão longe da sociedade. Eles estão longe de tudo que eles querem fazer. Mas eu tenho certeza que muitos deles, ali dentro, têm vontade de ter uma vida nova, de recomeçar. Tem vontade de sair lá fora e buscar um emprego, buscar uma escola, tratar bem seus pais, esquecer a vida de pecado, esquecer a vida de drogas. Eu tenho certeza que tem muitos ali que têm vontade de fazer isso, porque eles sabem que a prisão
deixam eles totalmente limitados. E quando nós estamos presos ao pecado, nós ficamos limitados. E é por isso que você tem que buscar ser livre. E é por isso que essa noite você vai ser liberto pelo Espírito Santo de Deus. A liberdade genuína, ela traz algumas consequências em nossas vidas. Quando você é liberto, de verdade, quando o Espírito Santo liberta você do pecado, quando o Espírito Santo liberta você de tudo que te atrapalha, essa liberdade genuína, em primeiro lugar, ela remove a sua religiosidade e ela coloca um quebrantamento. Presta atenção nesse vídeo. Você vai dar um pouquinho de risada, mas presta atenção nele. O que a religiosidade faz com nossas vidas? Talvez você já tenha visto, mas dá uma olhadinha. Tá pronto o vídeo aí, Felipe? Why the hell not? There's so much to live for. Yeah? Like what? Are you religious or an atheist? Religious. Me too. Are you Christian or Buddhist? Christian. Me too. Are you Catholic or Protestant? Protestant. Me too. Are you Episcopalian or Baptist? I'm Baptist. Hallelujah, me too. Are you Baptist Church of God or Baptist Church of the Lord? Baptist Church of God. Me too. Are you Original Baptist Church of God or you Reformed Baptist Church of God? Reformed Baptist Church of God. Me too. Are you Reformed Baptist Church of God Reformation of 1879 or Reformed Baptist Church of God Reformation of 1915? Reformed Baptist Church of God Reformation 1915. Die, you heretic scum! A religiosidade mata. O que pode ser religiosidade, cara? O que talvez na sua vida é religiosidade? O que para você é religiosidade? Opa, falei errado, perdão. Religiosidade talvez seja uma liturgia de culto, uma forma. Religiosidade talvez seja uma música para você, um estilo só de música. Religiosidade talvez seja uma denominação. Não, porque batista é isso, porque presbiteriano é aquilo outro, porque o cara que vem lá da Assembleia de Deus é outro. Talvez religiosidade é um estilo de oração. E essa religiosidade te mata aos poucos. Nesse contexto aqui de Gálatas 5, onde a gente vai discorrer sobre a mensagem, que diz: eu libertei vocês para a liberdade. Vivam essa liberdade. Não se deixe cair de novo. Nesse contexto aqui, os judeus estavam dizendo para os gentios que eles precisavam ser circuncidados. A circuncisão é uma promessa de Deus para Abraão. Quem quisesse participar das coisas de Deus, quem quisesse participar do povo de Israel, precisava ser circuncidado. Mas Jesus Cristo veio, morreu na cruz. Jesus Cristo quebrou toda a lei. Jesus Cristo não deixou que a lei dominasse o homem. Ele não veio para tirar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Mas o que Jesus Cristo fez? A lei servia para mostrar para o homem um pecado. A lei era um espelho. Aqui, ó. Pecado é isso. Pecado é roubar, pecado é matar, pecado é isso, aquilo outro. Jesus Cristo veio tirar essa lei. Ele veio mostrar que não precisa mais de um papel, não precisa mais de uma coisa escrita. Porque você sabe o que é o pecado. E através da morte dele na cruz, por mim e por você, a gente não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada para que nós possamos ter reconciliação com Deus. Porque no momento da morte, nós somos reconciliados com esse Deus. E por isso que Jesus Cristo veio, para mostrar que você tem total liberdade para se achegar diante desse Deus e pedir perdão, para se achegar diante desse Deus
e conversar com ele. Você tem total liberdade para aceitar o nome de Jesus Cristo e ser salvo por ele. Você não precisa ser circuncidado. E os judeus aqui, eles estavam querendo que os gentios fossem circuncidados. Os judeus que acreditaram em Jesus Cristo. Eles criam na palavra de Deus, eles criam em Jesus Cristo, mas eles ainda estavam vivendo uma religiosidade. Uma coisa que muitas vezes, para eles era certo. Mas que Jesus Cristo veio para abolir. Jesus Cristo não veio para que as pessoas vivam pela lei. Não veio para que as pessoas vivam pensando que a lei vai salvar. Que o sábado, guardar o sábado vai salvar. Que cantar uma música diferente, que cantar um hino do cantor cristão vai salvar. Que cantar um rock pauleira vai salvar. Jesus Cristo veio para dizer que isso não é assim, não é dessa forma. Essa promessa foi feita com Abraão. Mas os judeus estavam querendo colocar no coração dos gentios para que eles se circuncidassem, senão eles não iam participar das bênçãos de Jesus. Que as bênçãos de Jesus é a salvação. A maior bênção que Jesus nos deu na sua morte é a salvação eterna. Mas os judeus estavam pregando contra isso. Eles estavam falando, não, você precisa ser circuncidado, porque senão você não vai participar. Pura religiosidade. Existia outro grupo também. Esse outro grupo chamava os fariseus. Os fariseus gostavam de louvar, de cantar, de orar em voz alta. Ai, que Deus do Abraão, Deus de Jacó, de Isaac, de Moisés, de não sei lá. Os fariseus gostavam de se dizer crentes. Gostavam de levantar-se nas sinagogas, falar alto, apontar o erro das pessoas. Falar que você é pecador e eu não. Isso era religiosidade. E a religiosidade só mata, porque Jesus condenou todo ato de religiosidade. Jesus quer um coração quebrantado. Meu querido, eu vou te falar uma coisa. Existem pessoas que morreram sem precisar ter vindo aqui num culto, mas estão no céu porque aceitaram Jesus Cristo no leito da sua morte. Eles não precisavam de um tipo de culto, eles não precisavam de uma liturgia, eles não precisavam de um jeito, de uma forma. Não que isso não seja importante, isso é muito importante, a gente ter uma liturgia para a gente também não perder o foco. Pô, imagina, o pessoal está cantando aqui, não sabe que música que é, não sabe que hora que é a palavra, não sabe que hora que é a abertura, não sabe que hora que é nada. A gente precisa ter uma liturgia, a gente precisa ter uma forma. Só que quando a gente começa a colocar a nossa base, a base da nossa crença nessa fórmula, nesse jeito, do jeito meu, é do meu jeito, a gente começa a se tornar religioso e esquece de ser quebrantado. Quando você passa a ser liberto, quando você é liberto de verdade, você deixa de lado toda a religiosidade, toda a mentira. Você passa a crer de coração, você passa a ter um coração humilde, um coração quebrantado. Então, meu querido, toma cuidado com aquela pessoa que fala, não, eu não vou pecar, eu consigo. Eu sou bom, eu sou bonzão. Pastor, não precisa nem orar por mim que eu não vou pecar, tá bom? Toma cuidado com essa pessoa que você pode se decepcionar com ela. Mas aquela pessoa que fala assim, eu sou fraco, eu sou falho, eu vou errar, eu vou falhar. Mas se eu tivesse o Espírito Santo, se o Espírito Santo estiver em mim, eu não vou falhar, eu não vou errar. Essa pessoa você pode confiar, porque ela tem um coração quebrantado. E é isso que o Espírito Santo quer ver na sua vida. É isso que Deus quer colocar na sua vida. Quando você é liberto do pecado, quando você é livre, genuinamente, sabe, verdadeiramente do pecado, meu querido, você passa a deixar de ser religioso. Você passa a ler a sua Bíblia, não porque o pastor mandou você ler. Religiosidade é isso. Tem muitas pessoas que não pecam, o pastor Gilberto falou isso aqui. Tem muitas pessoas que não pecam, não por causa de Deus, mas por causa das outras pessoas. O que as outras pessoas vão pensar de mim? A gente tem que não pecar pensando nas outras pessoas também. Mas em primeiro lugar a gente tem que não pecar pensando em Deus. Coração quebrantado, um coração contrito é o que Deus quer ver. E não religiosidade falsa. Ele não quer ver farisaísmo dentro da igreja. Ele não quer ver fariseus. Ele não quer ver gente hipócrita.
que fala que não peca, mas por trás, fazendo um monte de cagada. Em segundo lugar, o que a liberdade genuína promove? Promove santidade. Romanos 6, 22 diz o seguinte: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim, a vida eterna. Quando você é livre do pecado, a consequência maior é a santidade. Quando Deus te liberta do pecado, quando Deus te liberta dos erros, a consequência maior é a santidade. E aí você passa a ter nojo do pecado. Você passa a olhar para as coisas, você passa a olhar para o pecado e entender que aquilo vai te atrasar. Entender que aquilo vai te deixar para trás. E é por isso que a liberdade genuína promove a santidade. Porque você passa a lembrar do que você era. Você passa a olhar para trás e falar: cara, eu era isso e minha vida era um lixo. Cara, eu usava droga e minha vida era um lixo. Cara, sei lá, cara, eu me prostituía e minha vida era um lixo. Eu mentia pra caramba e minha vida era um lixo. Por fora estava tudo bem, mas por dentro estava um conflito que eu não estava aguentando mais. E aí você começa a buscar a santidade. Não é um erro querer ser santo. O erro está em querer ser santo sozinho. Se você for buscar a santidade sozinho, meu querido, infelizmente, você vai cair num buraco. Santidade você busca com Deus. Você agora é escravo de Deus. A palavra escravo e servo, no grego, tem mais ou menos o mesmo sentido. Escravo e servo é mais ou menos o mesmo sentido. É praticamente o mesmo sentido. Então, quando você serve a Deus, você se torna escravo de Deus. Só que esse patrão, ele não dá nada, ele não coloca nada que você não consiga fazer. A palavra dele diz isso. Deus coloca tudo para você. Deus te coloca assim, ó, toma, faça. E tudo que ele te colocar para fazer, você consegue fazer. Não existe nada impossível, porque Deus te faz fazer. Deus te faz erguer a sua voz. Deus te faz, sabe, ser um testemunho lá fora. Deus te faz ser íntegro quando você está sozinho. Esse patrão, ele é um patrão bonzinho. Porque se ele quisesse, ele já tinha te matado, já tinha te levado. Ele pode fazer isso. Ele pode te levar, não estou falando que ele não vai te levar. Mas esse patrão é um patrão que ele cuida dos seus escravos, ele cuida dos seus servos. E é por isso mesmo que eu quero ser escravo de Deus. Eu quero ser esse escravo. Quem quer ser escravo de Deus aqui? Eu quero ser escravo de Deus. Porque se eu não for escravo de Deus, eu me torno escravo do diabo. Quem leu o livro? Quem está fazendo jejum aqui? Que bênção, glória a Deus. Ninguém quebrou ainda não, né? Não quebrar não, galera, tem que fazer, levar a sério. Quem leu ontem o livro? O que falava? Cara, não adianta você fazer o jejum e não ler o livro, e não orar. Senão o jejum não serve para nada, viu? Se você fizer só jejum, você está fazendo regime. De comida ou de televisão, você está fazendo alguma coisa, mas você não está fazendo jejum. Se você não estiver orando, se você não estiver buscando. Porque o jejum é baseado nisso. A palavra de Deus nunca traz jejum só com jejum. Traz jejum e oração. O que falava ontem no livro? Vamos ver se alguém lembra. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Esse Jesus Cristo é o Senhor gracioso, amoroso, perdoador. Esse Jesus Cristo é o Senhor que te dá as coisas que você tem. Esse Jesus Cristo é o Senhor que te dá as bênçãos, que veio junto com Ele quando Ele morreu, que é a salvação eterna para a sua vida. É esse mesmo Jesus Cristo. É esse Senhor, por isso que eu quero ser escravo dEle. E Ele só nos pede uma coisa: ser santos, porque Ele é santo. A liberdade genuína te leva a ser santo, te leva à santidade. A santidade só é promovida se você realmente for liberto. Terceiro lugar, o que a liberdade genuína faz com nossas vidas? Ela faz o homem prosseguir.
Hebreus 12, 1 diz o seguinte: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quem está no presídio, aquele cara que está lá no presídio, ele não consegue prosseguir, ele não consegue fazer nada, porque ele está preso. Ele não pode fazer as coisas que todo mundo faz. Ele não pode, talvez, ir num shopping. Ele não pode visitar o pai dele quando ele quer. Ele não pode comprar um refrigerante. Ele não pode, muitas vezes, assistir televisão. Porque ele está preso. E a mesma coisa acontece com aquele que está preso pelo pecado. Você não consegue prosseguir. Você não consegue fazer as coisas que Deus manda você fazer. Você não consegue louvar, você não consegue cantar, você não consegue buscar, você não consegue fazer nada, porque o pecado está na sua vida. Aí a culpa é da igreja. Aí o camarada vem na igreja e bota a culpa no pastor que está lá na Coreia. O pastor não está cuidando das ovelhas, está na Coreia, fica 2 semanas na Coreia, eu estou passando por problema, busquei ele na semana aí, cheguei para Débora, falei, Débora, marca um horário com o pastor não vai atender essa semana. Aí a culpa é do pastor. Aí a culpa é do cara que não me chamou para a célula. É sempre a culpa de alguém. Eu aprendi uma coisa na minha vida. A culpa nunca é de ninguém, a culpa sempre é minha. A culpa do meu pecado é sempre minha. A gente não pode colocar a culpa na outra pessoa. A gente não pode colocar a culpa, talvez no seu namorado, na sua namorada. Eu caí porque ela me tentou, Deus. Adão fez isso. Foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher que o Senhor me deu, ela fez eu comer. E você? Eu comi. A culpa é de quem? A culpa sempre é nossa. Me lembro até hoje, cara. Me lembro até hoje quando eu era moleque. Eu era mais molequinho, eu sempre gostei de jogar bola. E eu treinava no América. Nunca joguei um jogo, mas treinei. Sempre treinei. Ia lá, brincava, jogava. Joguei acho que uns 2, 3 jogos aí de amistoso, mas nunca participei de um campeonato. Nunca. Primeira vez que eu fui campeão foi ano passado, no campeonato lá do seminário. E eu aprendi uma coisa na minha vida. Com aquilo que acontecia. Eu lembro quando eu ia treinar, todo mundo que já treinou futebol, já treinou algum esporte, você precisa se alongar, você precisa se aquecer para que você consiga realizar aquele esporte. E eu sempre que a gente chegava lá, os moleques já chegavam chutando bola, batendo bola, e o professor falava assim, se você não aquecer, se você não alongar, você não vai aguentar jogar. Você vai dar um chute, sua perna vai estilhar aqui, vai abrir seu músculo, você não vai conseguir jogar. E eu era daqueles que não gostava de ficar aquecendo, de ficar alongando, eu gostava de jogar. Chegar chutando a bola, chegar correndo. E eu me lembro um dia que eu estava treinando, num sábado de manhã, a gente estava jogando bola, e a gente chegou pro treino, né? E o treinador chegou um pouco atrasado. E aí ele falou assim, galera, vocês têm que ir lá se aquecer, se alongar, porque se vocês ficarem chutando bola, vocês não vão conseguir jogar. Aí ele virou as costas e a gente começou a chutar a bola. E chuta a bola pra cá, e joga, e corre daqui, corre de lá, e dá pique, faz um monte de coisa. Chegou na hora do jogo, fui escalado para treinar. Tinha os do banco também, né? Mas eu fui escalado para treinar. Da hora, hoje eu vou treinar. Hoje eu vou jogar uma bolinha. Tinha lá uma chuteirinha Tronic, aquela bem fera, sabe? Aquele jeito. Escorregava até não querer mais. Aí, tô jogando, mas não deu 5 minutos. Lucas, mas já, pô, nem comecei, meu. Já, pode sair. Por que você me tirou? Você tá morto, não tá aguentando correr, igual hoje no futebol. Tava morto, não tá aguentando correr, não tá aguentando chutar pro gol. Porque eu não alonguei, porque eu não busquei. Aí eu comecei a colocar a culpa na chuteira. Aí eu comecei a colocar a culpa na bola. Aí eu comecei a colocar a culpa no treinador. Comecei a colocar a culpa nos moleques. Os moleques estavam falando, vão correr, vão jogar. Eu falei, você tá vendo? Se eu tivesse alongado, eu teria jogado bem. Eu estaria aí talvez jogando até o final do jogo. Comecei a colocar a culpa em tudo. Aí depois, quando eu comecei a crescer, eu comecei a ver que a culpa não era dos outros, a culpa era minha mesmo, porque eu era ruim de bola. Nunca ia conseguir jogar um futebolzinho. Por isso que eu quis ser pastor. Tô brincando, gente. Mas futebol não dá pra mim. Eu gosto muito.
mas não sou aquelas coisas não. E quando a gente tem pecado em nossa vida, quando a gente não é liberto do pecado, a gente começa a colocar a culpa em tudo. A gente começa a olhar para as pessoas e falar que é culpa delas. Olhar para o pastor e falar que é culpa dele. A gente chega a culpar até a Bíblia. Não, porque aquela igreja o povo só fala em línguas. Falo isso porque eu já julguei muito, viu? Já julguei muito. Mas Deus me libertou em nome de Jesus. Não, porque aquela igreja lá só fala de encher do Espírito Santo. Talvez você não está cheio do Espírito Santo porque sua vida está cheia de pecado. Quando a gente é liberto genuinamente do pecado, o homem consegue prosseguir, o homem consegue realizar, o homem consegue fazer. As pessoas conseguem, cara. Não tem como. Não por você, mas pelo Espírito Santo, Ele te faz fazer isso. A palavra diz que Estevão brilhava. O rosto de Estevão brilhava, cara. É possível acontecer isso? Só o cara do crepúsculo que brilha. Mas em nome de Jesus, você vai passar a brilhar. Porque você vai ser uma pessoa liberta. Em nome de Jesus, essa noite, quando você sair lá fora, você vai passar a brilhar. Porque você vai ser liberto de tudo aquilo que te atrapalha. Tudo aquilo que te acompanha. Seja livre do pecado e prossiga olhando para o seu alvo, que é Cristo Jesus. Em quarto lugar, a libertação genuína, verdadeira do pecado, traz para o homem felicidade. Tiago 1,25 diz o seguinte: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, essa lei é Jesus Cristo, é a palavra dele, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Oh, você não quer ser feliz? Felicidade não é que todo mundo procura. Felicidade não é que eu e você todos os dias procuramos. Eu quero ser feliz, cara. Tem até uma música, né, que diz aí: quero ser feliz, andar tranquilamente na favela que eu nasci. Né? Não tem essa música aí? Essa é velha, mas tem. Eu só quero é ser feliz. O homem que é liberto pela palavra de Deus, o homem que é liberto do pecado, ele será feliz naquilo que ele fizer. Cara, tem pessoas que não são felizes. Tantos famosos. O último que morreu agora foi o Chorão, do Charlie Brown. O cara morreu sozinho, dentro de um quarto. E eu vi uma reportagem na televisão, na época que estava passando, que ele disse para a sua família que ele não era feliz. Ele estava dizendo que ele não era feliz, ele não se sentia realizado, cara. O cara era famoso, todo mundo conhecia as músicas dele, mas morreu sem felicidade. Porque tinha uma vida cheia de pecado, uma vida estragada pelo pecado, estragado pela maconha, estragado pela cocaína, estragado pelo sexo, estragado pelo álcool. Ah, mas ele era casado. Tá. Pergunta se ele era feliz. Se fosse feliz, não tinha largado, não tinha separado. E eu vou te falar uma coisa, cara. Quando você é liberto, genuinamente, por Jesus Cristo, cara, você pode ter sido mandado embora do emprego, você pode cair de bicicleta, você pode ser um quebrado, não ter dinheiro para comprar um lanche do Pedrinho, você pode fazer, sabe, você pode ter nada, cara. Arrebentar sua cara quando você cai de bicicleta, você pode se ralar todo, você pode ser demitido do emprego, cara, você pode, não sei o que você pode fazer, pode acontecer um monte de coisa com a sua vida, mas sempre você vai estar com um sorriso no rosto, porque você é livre do pecado. Porque eu vejo pessoas que estão com tudo, cara, tem tudo, mas não tem nada. A liberdade traz felicidade. A liberdade genuína
traz felicidade para você. Em quinto e último lugar, a liberdade promove o amor pelas pessoas. Gálatas 5:13 diz o seguinte: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Você não tem noção do quanto o Espírito Santo pode usar a sua vida. Você não tem noção do quanto Deus pode usar você para ganhar almas. Você não tem noção do que você pode fazer dentro do Espírito Santo, preenchendo o seu coração. As pessoas lá fora estão presas ao pecado. Talvez seus pais estão presos ao pecado. Talvez algum irmão seu está preso ao pecado. Talvez você está preso ao pecado. Mas essa noite é noite de libertação. Porque o Espírito Santo de Deus quer colocar um amor no seu coração tão grande, que aí você vai começar a pensar igual o nosso pastor pensa. Eu quero ganhar essa cidade para Jesus. E você não vai ganhar essa cidade para Jesus estando em pecado. O Espírito Santo quer dar liberdade para a sua vida hoje. O Espírito Santo quer te colocar nos lugares altos, cara. Deus coloca um amor no nosso coração. Deus coloca um amor no nossa. Quando a gente sai lá fora, a gente quer, cara, de alguma forma falar. A gente quer de alguma forma mostrar a nossa gentileza, mostrar o nosso sorriso, mostrar a nossa vontade de ganhar aquela pessoa para Jesus. E quando você é liberto genuinamente do pecado, você começa a falar sem perceber. Você começa a abrir sua boca sem perceber. Você começa a andar na rua, as pessoas começam a olhar para você. Hoje eu tive uma experiência muito engraçada, cara. Tava saindo de casa para vir aqui pro ensaio. Não, tava indo para casa da mãe da Dani. Tava saindo de casa e saí com a moto, montei na moto, saí. Tô vendo que tá batendo um vento em mim assim, né? Todo mundo olhando para mim, o povo na rua olhando. Eu falei, o que será? Será que eu tô bonito? Será que eu tô feio? O que tá acontecendo? Aí eu senti um ventinho no boné, rapaz, tô sem capacete. Eu encostei a moto, já peguei, abri o baú, coloquei o capacete. Falei, ufa. Achei que eu tava feio demais. As pessoas têm que olhar para você dessa forma. As pessoas têm que começar a olhar para você, cara. As pessoas têm que começar a colocar os olhos assim e falar, cara, esse cara é diferente. Pastor Claudinei lá de Marília, pastor de jovens, ele falou uma coisa para os meninos lá no dia que ele ministrou. Não sei se foi ele que falou, se alguém falou, mas que ele chegou num lugar e a pessoa do nada, você é crente, né, cara? Falou, eu sou. Não, porque eu percebi que você é crente. Será que as pessoas estão percebendo que você é crente? Será que as pessoas estão percebendo que você é uma pessoa de Deus? Tudo vai ficar aqui. Seu iPad vai ficar aqui. Sua moto vai ficar aqui. Seu carro vai ficar aqui. Sua casa vai ficar aqui. Seu dinheiro vai ficar aqui. Seus 20 pares de sapato vão ficar aqui. O seu músculo vai ficar aqui. O seu corpo escultural vai ficar aqui. Mas as almas vão subir ou vão descer. Se você estiver em pecado, se você não for liberto totalmente do pecado, eu não estou falando que você não vai ser mais tentado. Você vai ser muito tentado. Porque quem está de pé, o diabo quer derrubar.
Eu estou falando que quando você for tentado, você vai repreender, porque você foi liberto. Você vai olhar para trás. Quando você for tentado, você vai olhar para trás e vai falar: cara, eu já fiz isso, eu não posso fazer mais isso. Eu já fiz isso, minha vida era um lixo. E aí quando você se entrega para ser liberto genuinamente, de verdade, o Espírito Santo coloca um amor incondicional no seu coração. Você vai amar as pessoas da forma que você nunca amou. Você vai ter vontade de convidar a pessoa para ir para a célula. Você vai ter vontade de sair na rua para falar de Jesus. Você vai ter vontade na fila do banco falar de Jesus. Porque não vai ser você, vai ser o Espírito Santo te incomodando. Que caminho que você quer escolher essa noite? O caminho para a liberdade ou o caminho para a prisão? Até quando você vai continuar preso? Até quando sua vida vai continuar presa ao pecado? Até quando você vai ser um fera, mas durante a semana você cai? Você vai estar na pegada no final de semana, mas chega na segunda-feira, o diabo faz uma tentaçãozinha e você cai. Querida, eu não estou falando aqui que eu não peco. Eu peco, eu erro, eu vou falhar com você. Talvez eu vou passar por você e não vou te cumprimentar. Talvez eu vou passar, isso é um pouco difícil, porque eu gosto de abraçar as pessoas, cumprimentar, não sei porquê. Mas talvez eu vou passar por você, talvez eu vou falar alguma coisa que você não vai gostar. Talvez do futebol, eu vou dar uma resposta para você que você não vai gostar. A gente vai brigar, a gente vai discutir. Isso tudo é pecado. Mas se a gente não se libertar disso, o Espírito Santo não age. Ele não age. Se você veio aqui essa noite e você tem algum pecado, você tem algo que você precisa ser liberto, sabe, aquela coisinha. Eu não estou falando de pecados sexuais somente. Eu estou falando de qualquer tipo de pecado, cara. Talvez você é um cara que sente raiva das pessoas. Talvez você é um cara que fala mal. Talvez você é um cara linguarudo. Talvez você é um cara que só sabe julgar. Talvez você é uma mulher, uma menina, uma adolescente, uma jovem que só sabe ter inveja da outra pessoa. Se você for liberto disso essa noite, o Espírito Santo vai tirar a religiosidade da sua vida. O Espírito Santo vai fazer tanta coisa, meu querido. O Espírito Santo vai promover santidade. Ele vai te fazer prosseguir na sua vida. Ele vai trazer felicidade. Ele vai colocar um amor que você vai começar a não entender esse amor. Você vai passar a entender, cara. Você vai falar assim: meu Deus, o que é isso? Eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei nem orar direito, mas eu estou conseguindo ganhar uma alma para o Senhor. Eu estou conseguindo falar. O Espírito Santo está me capacitando para eu ser um líder de célula. O Espírito Santo está me dando dons. E aí você vai começar a abrir seus olhos para o mundo espiritual. Você vai entender que quem age por você é o Espírito Santo. E esse Espírito não age num coração cheio de porcaria. Esse Espírito só age no coração vazio, quebrado. Um coração que se derrama, um coração que chega e fala: Senhor, eu não sou nada, me usa, Pai, me usa, me faz um fantoche em suas mãos. Não deixa o diabo fazer um fantoche, não deixa o diabo me fazer de fantochinho, não. Mas eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor faça um fantoche de mim. Para tudo aquilo que o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer, pelo poder do Espírito Santo. E eu termino essa mensagem com esse verso que a gente começou.
Foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão.